caro Senhor, eu estava fazendo um vídeo, deu problema aqui e eu preferi então fazer ele ao vivo. Mas a primeira parte do encontro lá no meu canal. Eu tô tentando estabelecer uma verdade que ela é imutável. A gente tem que entender a origem do mal, a origem do pecado. Eu falei com você sobre a existência do mal. Eu estava falando que para nós entender os 10 mandamentos, a gente tem que entender a ordem da criação. E o que é isso? A gente precisa entender, eu recomendo que você volte lá no vídeo, que eu estou estabelecendo isso desde lá progressivamente, que a gente teve duas quedas. A queda de Lúcifer, a rebelião de Lúcifer e a rebelião de Satanás. Desculpa, é a rebelião do homem. Aí eu vou falar devagar para não me perder. A existência do homem deu legalidade para Satanás atuar. E o mal ele começou quando Satanás, lá antes do Éden, se rebelou contra Deus. Por que é importante eu já vou voltar, mas por que é importante eu entender isso? Porque para mim ler os 10 mandamentos e a lei de Deus, eu preciso entender duas coisas. O problema do mal e o problema e qual é a resolução desse problema. Então, na primeira queda, Satanás ele se rebelou contra Deus. Veja que está lá no princípio, antes da criação do mundo. Satanás ele se rebela contra Deus. E então Deus que ele é expulso, leva um terço das hostes celestiais com ele. E então ele dá ao homem, ele engana o homem com a promessa de uma felicidade eterna. E diz ao homem que se ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus ordenou que ele não comesse, ele seria igual a Deus. Então, o problema do mal, ele está intrínseco na história humana. Ele vem desde antes de Adão por meio de Satanás. E como Adão foi o primeiro legislador, ele foi o primeiro canal entre Deus e o homem, digamos assim, que esse canal é Jesus Cristo, mas houve dois homens, um perfeito e um corruptível. O primeiro homem, que foi o corruptível, ele deu legalidade para que Satanás agisse no coração humano.
Então, para que nós entendamos melhor os 10 mandamentos, a gente tem que entender a origem do mal. Então, eu estou tentando estabelecer a existência do mal pré-adâmico. Que é isso? Eu estava em Romanos 5,12, ele diz que já havia mal no universo desde o princípio, que eu citei no primeiro vídeo, na primeira parte. E eu estava estabelecendo que o querubim da guarda ungida, que é Lúcifer, ele se rebelou contra Deus. Então ele deu ao homem, o homem deu a ele legalidade para agir. Depois que o homem peca, lá em Gênesis 3, ele dá legalidade ao homem para da legalidade de Satanás para agir contra Deus. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que para nós entendermos os 10 mandamentos, nós precisamos ter esse upgrade, que é esse conhecimento prévio, que o problema, para nós entendermos os 10 mandamentos, a gente precisa entender a origem do mal. E aí, eu já vou voltar nessa origem, mas eu anotei alguns pontos aqui que é importante. O primeiro deles é que existem alguns tipos de pecado, e como eu disse, a gente ainda está falando da origem do pecado, mas eu quero estabelecer isso. Existem 3 tipos de pecados ou 4 tipos que é as categorias de pecado. Então, existe o pecado grave, que é apenas um, que é negar o Espírito Santo. O pecado grave menor, digamos assim, que é o assassinato, né? Vai dizer, alguns colocam o assassinato e o negar o Espírito Santo como só o grave, mas não. O pecado grave é o negar o Espírito Santo. O importante é o assassinato, não tirar a vida de alguém ou tirar a própria vida, né, que seria o suicídio. Eu vou evitar essas palavras aqui para não cair a live. Gente, se eu não estou respondendo, eu vou responder no final da live, que eu não posso me perder aqui, tá? E aí, a gente tem um terceiro tipo de pecado, que é o pecado venial, que é os pecados importantes, mas que são importantes, mas que não são aquela lista dos 10 mandamentos. E a gente tem os outros tipos de pecado, que são os veniais, né?
Então, eu acho que eu vou terminar os outros pesos. Então, o grave, que é um só, o super importante, o importante e o venial. Pecado grave, negável do Espírito Santo, o importante assassinato, o venial, né? Não, o super importante, os 10 pecados contra os os 10 mandamentos e os outros pecados, que é a última categoria, que é os pecados além dos 10 mandamentos, como os pecados, digamos assim, menores, que é desonestidade, ou tipo assim, cara, se eu matar alguém e eu pegar uma coisa e não devolver, tem esses dois são pecados. Mas claro que matar alguém é muito mais grave do que pegar algo emprestado e não avisar. Então a gente tem que dividir isso. Mas eu vou voltar nessa categoria aqui mais tarde, nessa lista. Então, anote aí: pecado grave, pecado importante, pecado menos importante, pecado venial e outros pecados. Então, 5 categorias e podemos dividir elas em três: pecado importante, super importante e venial, tá? Bom, mas voltando aqui, qual é o problema do pecado do homem? Quando o homem desobedeceu a Deus, ele então, como eu estava dizendo, ele deu legalidade para que o homem pudesse, para que Satanás pudesse atuar através dele. Então, quando as escrituras, agora eu vou falar da origem do pecado dentro da raça humana. Quando o homem desobedece a Deus e cai em pecado, tem algumas seitas cristãs que dizem que ela não pecou, ela desobedeceu, ela transgrediu uma ordem do Senhor, mas ela não pecou, por causa que era um passo importante no processo da questão do homem. Só que o que as seitas dizem sobre isso não se sustenta, porque eles dizem que pecado e transgressão são distintas, que a transgressão não é um pecado, ela é uma desobediência indevida da lei. Só que a própria definição de pecado é a quebra da lei. Então, como disse, eles dão outro nome, mas quando tu vai ver na definição, seria a mesma definição de pecado, então não se sustenta. Então, sim, o que Adão e Eva fizeram foi pecado, e foi um pecado mortal, certo? Mas Deus
Agora vamos ver a origem desse pecado. Deus, o homem, queria ser igual a Deus, assim como Satanás quis ser igual a Deus. Então, o que aconteceu? O homem recebeu o arbítrio. Depois a gente pode discutir a diferença de arbítrio e livre-arbítrio. Tem uma diferença importante aí. Mas quando o homem usa o seu livre-arbítrio para desobedecer a Deus, ele traz ao mundo todas as consequências do pecado. E antes do pecado, o homem era livre. Depois do pecado, o homem ficou escravo, sujeito ao pecado. E o caráter e a teoria do pecado, o homem teria sido meramente uma máquina. Tem muitos que dizem que o homem foi uma máquina usada por Satanás, mas o homem teve escolha. E o caráter do homem, veja que a gente está na série dos 10 mandamentos, eu ainda nem cheguei no primeiro. Mas o pecado do homem foi obtido através das suas decisões em rebelião contra Deus. Da mesma forma que Satanás ele se rebelou contra Deus e levou um terço das hostes celestiais com ele na rebelião dos céus, o homem que seria igual a Deus e se rebelou contra ele. Então, quando a gente estuda, não traz outros deuses diante de mim, não faz imagem de escultura, ali a gente vê uma resposta de Deus a toda humanidade, ao pecado, a maldição do homem. A gente vê uma resposta de Deus com um contraponto à sabedoria de Deus. Tudo que Deus decretou foi porque o homem fez algo ao contrário. Então, o caráter do homem é duvidoso. É duvidoso. A gente tem que admitir isso. E para nós entendermos os 10 mandamentos, a gente precisa entender a origem do mal. E a origem do mal, como eu estou estabelecendo, veio por 2 quedas. A queda de Lúcifer dos céus e a queda do homem. A queda de Lúcifer foi algo muito importante. A queda do homem também. Então, esses 2 pecados mortais, eles colocaram o homem em uma desobediência total a Deus. Agora vamos ver a origem da tentação do homem. Porque uma outra coisa que nós precisamos estabelecer é que tentação
não é pecado. Tentação é uma arma ardilosa de Satanás para te fazer pecar. Mas tentação em si não é pecado. Porque não é você que está se auto-tentando. É Satanás que está tentando você. Mas tu ceder à tentação e cometer algo ilícito, bom, isso é pecado. Deixa para a gente estabelecer o início da tentação no mundo. Vamos ler Gênesis 3, de 1 ao 4. Aqui eu falei na primeira parte, então eu não vou ler de novo. Mas basicamente aqui Satanás enganou a Eva para que ela comesse do fruto, com a falsa promessa que ela não iria morrer. Veja, o pecado de Eva não começou quando Satanás tentou a ela. O pecado de Eva, assim como o de Adão, começou quando eles cederam à tentação e deram a Satanás o poder de entrar no mundo através do seu pecado. Certo? Então, vamos ver algo muito importante. Tanto o sofrimento quanto a inimizade contra Deus vem por causa do pecado. E eu não estou dizendo isso como um fariseu. Eu sei que muitos fariseus diziam, né, que aqueles que estavam doentes eram por pecado. Não, eu estou dizendo que todo sofrimento vem por causa do pecado original. Todo sofrimento. Não vem diretamente pelo pecado da pessoa em si que está sofrendo, mas vem por causa da natureza pecaminosa. E aqui a gente tem que estabelecer duas coisas. Existe o pecado ação e o pecado como natureza. O que é isso? O pecado como natureza é esse que a gente está falando, o pecado que nós herdamos de Adão. O pecado como ato é aquele pecado que nós cultivamos nosso coração e até que nós cultivamos tanto até cometermos ele de verdade, concretizarmos. Jesus, ele disse que o pecado ele não começa no ato, ele começa na tentação do coração. Quando Jesus ele fala do adultério, ele diz que o adultério ele não começou quando o homem pegou a mulher indevidamente. Não, ele disse que se um homem olhar indevidamente para uma mulher, somente olhar e cultivar o desejo de ter ela, sendo ela casada ou não sendo sua esposa, ele já adulterou com ela. Então, nós sabemos que o pecado ele vem antes do ato. A gente precisa entender que a tentação, existem duas coisas. A tentação do coração
e do pecado no coração. Por quê? Porque quando nós temos a tentação em si não é pecado. Mas o meu pecado começa no coração. Ah, mas então como eu vou saber se é no coração que começa o pecado? Quando vou saber se eu estou pecando ou não? Se não é o ato que começa o pecado. O pecado no coração começa quando tu tem uma tentação e tu começa a maquinar aquela, como eu vou cometer esse pecado? Entende? O pecado no coração é o alimento que você dá. Porque eu posso pensar assim, eu vou trair minha mulher hoje, se eu for casado, né? E aí eu penso aquilo, mas logo eu digo, opa, como assim não vou? Sai de mim, eu penso mais naquilo. Isso é tentação. A outra coisa é eu dizer assim, eu penso assim, eu vou trair minha mulher. Mas aí eu começo a ler, eu poderia sair de casa, aí eu entro numa boate, entende? Quando eu começo a maquinar como eu vou fazer aquilo, eu já estou pecando. Mas se eu penso aquilo e dissipo na hora, então isso não é pecado. Entende? Como eu digo que o pecado ele começa ele pode não ser ele pode ser pecado no coração, pode não ser. Depende como você cultiva isso no seu coração. Porque se eu for culpado de todas as tentações que eu tenho, então, meu Deus, entende? Então, a origem da tentação de Eva começou por Satanás. Satanás, ele tem uma astúcia. Ele sabe que você está só. Ele sabe que você faz anos que você não tem ninguém. Ele sabe que tem algo que você toma e que você fica alegre. Então ele começa a cultivar aquelas coisas dentro de você a ponto de fazer você acreditar que você não viverá sem ela. Então, nota-se que o pecado, ele começa na tentação. Ou melhor, ele começa, não na tentação, desculpa. Ele começa quando eu dou legitimidade àquela tentação. E ele começa na mente. Vocês conseguiram entender a diferença da tentação e de pecado na mente? Então, deixa eu terminar aqui da origem da tentação e aí a gente vai na próxima aula então falar sobre as consequências. Lá em Gênesis 2:16 ao 17, a gente vê que
A astúcia de Satanás vem pelas palavras. E como Satanás age? Ele distorce aquilo que Deus disse. Olha o que Deus disse. Não comerás da árvore do bem e do mal. Mas Satanás disse a Eva, Deus ele não quer que você seja como ele. Porque ele sabe que no dia que vocês conhecerem o bem e o mal, vocês serão deuses como ele. Satanás ele utilizou uma verdade, uma meia verdade. De fato, eles conheceram o bem e o mal. Agora, eles não colocaram. Eles não foram igual a Deus. E nós somos sim imagem e semelhança de Deus, como diz Gênesis 1:26 e 27. Mas a gente não é plenamente como Deus. Então, a primeira tentação, a primeira arma de tentação do diabo contra nós é a mentira. É contar uma meia verdade. É contar algo que eu gostaria que fosse verdade para que então eu pudesse. Só um minuto. Para que então eu pudesse ser como ele. Então, nós vamos estudar melhor sobre isso. Mas deixa eu falar o que voltou. É que foi o meu celular aqui que deu um toque. Voltou, gente? Oi. Voltou? Que bom. Então, deixa eu falar uma coisa rapidinho. A tentação, o apóstolo, como não havia outros seres humanos na Terra, para servirem de instrumentos a esse propósito de Satanás, que é tentar o homem, ele utilizou-se de um animal sagaz, que era, a gente vê representado na Bíblia, né, como uma serpente. E a sutileza do diálogo entre Satanás e a mulher foi, e do homem, foram pontos que inclinaram o primeiro casal a cometerem esse ato de rebeldia perante Deus, o qual afetou toda a raça humana. Eu vou falar melhor sobre isso, que eu vou citar agora na próxima live, mas eu só quero dizer uma coisa. O apóstolo João, ele fez uma síntese do processo de tentação com a seguinte afirmação. Eu peço que você abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2, eu já estou terminando a live, e eu quero mostrar algo muito importante aqui para vocês. Em 1 João capítulo 2,
Antes de João falar dos anticristos, ele diz o seguinte, versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba do mundo não é do Pai, mas é do mundo. Então, quando Satanás ele tenta ao diabo, ver o que eu disse lá, não é em si a tentação não é pecado, mas quando eu maquino aquilo na minha mente, então aquilo se torna um pecado, mesmo antes de eu executá-lo no mundo físico. O que João está fazendo aqui é que a concupiscência ele levou o homem ao pecado original. E a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, não é de Deus, mas é de Satanás. Então, veja o seguinte. Olha que eu ainda nem chegou, já estou terminando. Olha que eu ainda nem cheguei no primeiro mandamento. Eu estou explicando como a gente pode entender os mandamentos. Para a gente entender os mandamentos, a gente tem que entender como se inicia o pecado, como se inicia a desobediência. Então, recapitulando, que eu já estou terminando. A live geralmente eu começo umas 11h30, tá? Hoje eu iniciei mais cedo. É que a gente tem duas lives, uma às 14 e uma às 11h30, tá? E se você, querido, não tá entendendo, eu peço que depois que eu terminar aqui, que eu subir para do venial, e o quarto tipo é outro. O que é o pecado grave? Pecado grave é negar o Espírito Santo. O que é pecado importante? É tudo que vai contra os 10 mandamentos da lei de Deus. Que bom. Qual é o terceiro tipo de pecado? É o pecado, os pecados veniais, que são todos os pecados fora do decálogo, certo? Então, por exemplo, eu desonrar meus líderes não está nos seus mandamentos, mas é um pecado. Eu mentir para por exemplo, eu pegar o indevido, não está nos seus mandamentos, mas é um pecado. Claro que não roubar está, mas tipo assim, existe diferença entre roubos, certo? Então existem pecados que são pecados importantes, mas que são pecados veniais. E por último, existem outros tipos de pecados que isso eu vou falar na próxima live. Então, pecado grave, pecado importante, pecado venial e outros, certo? Eu acho que a gente conseguiu estabelecer até aqui muito bem. E lembre-se,
todo pecado ele iniciou na pré-existência, deu seu prosseguimento no pecado original, e todo pecado ele inicia quando eu dou voz à minha tentação que está na minha mente, certo? Então, eu peço, gente, eu não tenho como parar os comentários aqui, embora eu gostaria que o povo prestasse atenção, eu não tenho como tirar os comentários, mas é isso. Eu peço que, se você puder, eu peço que você, obrigado pela atenção. Eu peço que você veja essa live desde o início lá no meu canal. Ela está dividida em 2 partes. E a partir de agora, com esse upgrade que eu dei, então a gente pode começar a falar dos 10 mandamentos, né? Eu ainda tenho alguns outros passos antes deles. Eu tenho que falar da deformação da imagem divina, outros tópicos ainda na ramatologia, como a corrupção, a criação, o domínio de Satanás no mundo, antes de começar a natureza do pecado, as consequências do pecado, que é a morte e dos seus derivados. E aí, então, depois disso, então, a gente começar dentro dos 10 mandamentos do Decálogo. Então, a gente tem uma estátua ainda bem comprida, e eu peço que, se você puder, considere se inscrever lá no YouTube, que lá você terá acesso a todas as aulas anteriores. A gente está construindo um panorama das doutrinas do Evangelho, e que é o nosso curso de Teologia 1, e dentro dele o nosso curso de Teologia 2, que é os das Escrituras. Não sou nem da Assembleia, nem pentecostal, eu sou reformado de uma igreja aqui de Novo Hamburgo mesmo, uma igreja local, mas ela pende mais para a linha calvinista, e ela é mais associada à Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, tá bem? Que Deus abençoe todos. Amanhã voltamos. Uma boa noite a todos. E eu peço, se considere se inscrever. Eu quero terminar com uma oração. E eu não li aqui para vocês. Eu tenho uma tradição que eu leio, que eu faço a leitura dos 10 mandamentos. Eu termino com uma oração. Então vamos lá juntos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de... Deixa eu ver aqui, só um minuto.
porque que eu tenho boletim na igreja e eu posso ler mais rápido. Vamos lá. Você pode pegar lá em Êxodo 20 ou Deuteronômio 15. Ele é comigo, vamos? Não terás outros deuses de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra de santificar o dia do sábado. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oito, não roubarás. Nono, não dirás falso testemunho. Décimo, não cobiçarás. Vamos fazer a oração e terminar. Querido Deus, pedimos, Senhor, que se um dia, Senhor, tivemos outros deuses, Senhor, que o Senhor nos perdoe. Pedimos, Senhor, perdão se alguma vez nessa semana fizemos uma imagem para glorificar em vez de Ti, Senhor. Senhor, nos livre do poder da idolatria, Senhor. Senhor, se alguma vez nós tomamos o Teu nome indevidamente, Senhor. Senhor, nós queremos Te santificar. Queremos prestar um culto agradável, Senhor. Que o Senhor nos perdoe. Senhor, se desonramos os nossos pais, que aqueles que nos deram a vida, Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude e nos perdoe. Senhor, se matamos alguém, Senhor, pedimos que o Senhor tenha piedade de nós. Faremos, Senhor, que o Senhor nos ajude. Pedimos que o Senhor nos ajude. Se adulteramos, Senhor, se destruímos lares, casamentos, ó Pai, nos ajude. Nos tenha misericórdia, porque não somos dignos, Senhor. Se alguma vez, Senhor, nós roubamos indevidamente alguém, Senhor, que possamos restituir essa pessoa, Senhor, e mais uma vez nos perdoe. Se mentimos, se pecamos contra o Teu nome, desonramos o Teu mandamento, Senhor, que é digno, que se essa quebra é digna, Senhor, de pecado mortal, Senhor, que nós possamos aprender que a nossa língua não pode proferir maldições e mentiras. E por fim, Senhor, pedimos perdão se cobiçamos a mulher de alguém, o próximo, o seu boi, o seu jumento, Senhor. Se cobiçamos algo que não é nosso, Senhor, que o Senhor nos perdoe e mais uma vez nos dê forças para prosseguir em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar cada um de nós. E como eu falei na aula que vem, nós vamos começar a falar da natureza, do pecado, da morte, hoje falamos da tentação. E então nós voltamos amanhã às 14 horas. Que Deus abençoe todos.
Fique na paz do Senhor. E se você ainda não viu a primeira parte, eu peço que você corra lá no vídeo, lá no canal. Agora tem alguma pergunta? Eu tenho que ir, tá, gente? Desculpa, tem 20 pessoas aqui, mas eu tenho que ir agora. Muito obrigado. Tomara que o TikTok grave essa live. Deus abençoe todos. Fiquem na paz do Senhor. E eu te recomendo fortemente que você assista novamente essa live para que você possa entender, tá bem? Até amanhã às 14 horas, amo você e até amanhã. Vou acabar, tá, gente? Boa noite.